Olá, boas-vindas ao Juris 3600 Lab. Que bom ter a companhia de quem nos ouve para mais uma análise da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Olá, sempre um prazer. Hoje o nosso foco é o informativo 863, tá? De 23 de setembro de 2025. E neste primeiro bloco a gente vai examinar 4 julgados bem interessantes passando por áreas diferentes do direito. Sem dúvida. E olha, acompanhar o STJ é crucial, né? Não só para quem advoga, mas para entender mesmo como o direito está sendo aplicado. Exato. E a seleção de hoje já mostra bem isso. Vamos ter processo civil, direito penal, direito administrativo também. Dá uma boa ideia da complexidade que chega lá no tribunal. Ótimo. Então vamos começar logo com um caso de bastante impacto, né? Julgado como repetitivo, tema 1268, veio lá da Paraíba. Isso. E trata de processo civil. Especificamente é sobre coisa julgada e a devolução de juros sobre tarifas bancárias consideradas ilegais. Como é que a gente pode destrinchar essa questão? Então, a situação é a seguinte, basicamente. Alguém entra com uma ação, né? E consegue provar que uma tarifa do banco era ilegal, ou talvez abusiva, beleza? Tem a decisão favorável. Certo. Só que, nessa primeira ação, a pessoa não pediu a devolução dos juros remuneratórios. Aqueles juros que o banco calculou em cima da tarifa que depois foi considerada indevida. Ah, entendi. Pediu a anulação da tarifa, mas esqueceu dos juros que correram sobre ela. Exatamente. Aí a dúvida que chegou para o STJ foi: essa pessoa pode, depois, sabe, entrar com uma outra ação, uma nova, só para pedir de volta esses juros? A famosa ação fatiada, né? Querendo discutir em partes o mesmo problema. E o STJ, qual foi a definição para isso no tema 1268? Olha, a tese fixada foi bem direta ao ponto. Diz assim: a eficácia preclusiva da coisa julgada impede o ajuizamento de nova ação para pleitear a restituição de quantia paga a título de juros remuneratórios incidentes sobre tarifas bancárias declaradas ilegais ou abusivas em ação anterior. Entendi. Então, em bom português, não pode. Se não pediu na primeira vez, já era. Exato, não pode entrar com essa segunda ação só para os juros. Interessante. Mas o que levou o tribunal a essa conclusão? Quais foram os argumentos para fechar essa porta? Foram, assim, basicamente 3 pontos principais que sustentaram a decisão. Primeiro, o STJ entendeu que a causa de pedir é a mesma, nas duas situações, tanto na ação da tarifa quanto nessa eventual segunda ação para os juros, ambas vêm do mesmíssimo contrato. Sabe, da mesma cláusula que foi considerada ilegal. Não são, tipo assim, problemas jurídicos separados. A raiz é a mesma. Faz sentido. A origem do problema é uma só, o contrato. Correto. E aí entra o segundo ponto, que é bem forte. A coisa julgada. E o que eles chamam de eficácia preclusiva dela. Certo, a preclusão. Isso. Significa que a decisão final sobre aquele assunto ela não cobre só o que foi pedido e decidido na sentença, mas também tudo aquilo que a parte poderia ter pedido ou alegado na ação original, mas não fez. Ah, tá. Inclui o que ficou de fora, mas poderia ter entrado. Exatamente. Os juros, nesse caso, poderiam ter sido pedidos junto com a discussão da tarifa. A ideia por trás disso é dar estabilidade, né? Evitar que a mesma discussão básica fique sendo reaberta várias vezes. Segurança jurídica. Eu compreendo a lógica da estabilidade, claro, mas pensando em quem talvez só tenha se dado conta da questão dos juros depois, parece um pouco rigoroso, não acha? Pode parecer. Mas é uma consequência da forma como o nosso sistema organiza a coisa julgada, sabe? Priorizando a segurança. E tem o terceiro argumento que reforça isso: a natureza acessória dos juros. Acessória? Como assim? É aquele princípio da gravitação jurídica, né? O acessório, que são os juros, segue o principal, que é a tarifa. Se a ilegalidade da tarifa foi definida, essa decisão, por tabela, já alcança os juros que incidiram sobre ela. Não dá para tratar os juros como algo totalmente separado nesse contexto. Entendi. O destino do principal define o do acessório? Perfeito. Até houve, no passado, alguma divergência interna no STJ sobre isso, um julgado ou outro diferente. Mas a segunda seção, que é quem uniformiza o direito privado, consolidou essa visão.
E agora, com o repetitivo, está mais do que firmado. Certo. Então, qual seria, assim, o recado prático dessa decisão? O que fica de alerta? Olha, o ponto crucial é, quando for entrar com uma ação discutindo uma cobrança, uma cláusula de contrato, é fundamental já incluir todos os pedidos que derivam daquele problema. O valor principal, os juros, multa se tiver, correção, tudo. Tem que fazer o dever de casa completo na petição inicial. Exatamente. Porque se algo ficar de fora, a chance de poder discutir isso depois numa outra ação é mínima, por causa da coisa julgada. Exige um planejamento bem cuidadoso do que vai ser pedido. Ficou alerta, então, especialmente para quem atua com litígios bancários, direito do consumidor. Mudando um pouco de área agora, mas ainda no informativo 863, vamos para outro tema repetitivo, o 1194. Esse veio do Rio Grande do Sul. Certo. E agora a gente entra no direito penal. É sobre a atenuante da confissão espontânea, lá do artigo 65 do Código Penal. E aqui vale um lembrete importante, né? Sim. A gente já falou sobre a revisão das súmulas 545 e 630 que esse julgamento causou num outro momento. Então, hoje o nosso foco vai ser só nos pontos específicos que o informativo 863 destacou sobre esse tema, tá? Perfeito, combinado. Bom, a questão central no tema 1994 era definir o seguinte: a confissão do réu, mesmo que o juiz diga que não usou ela para formar a convicção dele, sabe? Nem em primeira nem em segunda instância. Tipo, o juiz fala, eu já tinha outras provas, nem precisei dessa confissão para condenar. Isso. Mesmo nessa situação, o réu ainda teria direito à atenuação da pena. E essa pergunta principal se abriu em várias outras, né? Por exemplo, e se a confissão foi lá na delegacia, fora do processo, e depois o réu voltou atrás, se retratou em juízo? E se foi uma confissão que a gente chama de qualificada? Tipo, eu fiz sim, mas foi em legítima defesa. Confessou o fato, mas alegou uma justificativa. Exato. Ou ainda, e se ele confessou só uma parte do crime, não tudo? Eram muitas variáveis em jogo. Muitas mesmo. E qual foi a primeira tese que o STJ estabeleceu para organizar isso? Parece que a resposta foi bem ampla, né? Foi sim. A tese 1 ficou assim. A atenuante genérica da confissão espontânea é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova. Ou seja, não importa se o juiz usou ou não, ou se tinham outras provas. Confessou, atenua. Isso, essa é a regra geral, mas tem um complemento importante. Desde que não tenha havido retratação, exceto neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos. Ah, então a retratação complica. Mas mesmo retratada, se ajudou na investigação, ainda pode atenuar? Exatamente. É uma exceção dentro da exceção. A regra geral é, confessou, atenua, mesmo sem uso pelo juiz. A exceção é, se retratou, não atenua. Mas se essa confissão retratada ainda assim foi útil para investigar, aí volta a atenuar. Nossa, que detalhamento. Mas por que essa regra tão forte de atenuar, mesmo sem o juiz usar a confissão? As premissas do julgamento ajudam a entender. A premissa A, por exemplo, destaca que a confissão é um fato objetivo. A lei não exige que o réu esteja arrependido ou que a intenção dele seja colaborar com a justiça. Basta que a confissão sobre a autoria seja espontânea. Entendi, é o ato em si que importa. Isso, e a premissa B reforça. A atenuação não depende do benefício que a confissão trouxe para a investigação. Mesmo que já tivessem outras provas, o ato de confessar, por si só, já atrai a aplicação da atenuante que está na lei. Certo. E a questão da confissão feita fora do processo, tipo na polícia, depois negada em juízo. Como ficou especificamente? Aí entra a premissa D para explicar. Se essa confissão extrajudicial não foi retratada validamente em juízo, ela serve para atenuar, tranquilo. Ok. Agora, se foi retratada, a regra geral é não atenuar. Mas aí vem aquela exceção que a gente falou. Se aquela confissão inicial, mesmo depois retratada, foi útil para a investigação, ajudou a achar prova, corpo, cúmplice, sei lá, ela ainda assim deve atenuar.
E se retratou e não serviu para nada na investigação? Aí não atenua. A retratação válida, sem proveito posterior para a apuração, tira o direito atenuante. Entendi a lógica. E você mencionou também as confissões que não são completas, né? Tinha uma tese 2 sobre isso. Exato. A tese 2 trata disso. Ela diz: a atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes, quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade. Isso parece cobrir justamente aquelas situações que você falou. Confissão parcial ou a qualificada, tipo, fiz, mas em legítima defesa. Precisamente. É o que a premissa C aborda. Nesses casos, quando a confissão é qualificada, admite o fato, mas invoca uma excludente, ou é parcial, admite só uma parte da acusação, o STJ entende que a atenuação ainda deve ser aplicada, sim. Ah, ainda aplica. Sim, mas num grau menor. O juiz vai ter que justificar essa redução na hora de calcular a pena. Pode ser, por exemplo, metade do que seria se a confissão fosse plena. Entendi. Atenua, mas menos. Isso. E outro ponto importante dessa tese 2, essa confissão menor, qualificada ou parcial, ela não vai ter força para prevalecer sobre eventuais agravantes que existam no caso. Sabe, no concurso entre atenuante e agravante. Isso está bem alinhado com a revisão das súmulas que a gente já comentou antes. Certo. E sobre a aplicação dessas regras todas no tempo, teve alguma definição importante sobre isso, a validade? Foi um ponto crucial, a modulação dos efeitos. O STJ foi muito claro ao decidir que eventuais efeitos dessas novas teses que sejam prejudiciais aos réus... Como essa atenuação menor na confissão qualificada, por exemplo. Exatamente. Esses efeitos prejudiciais só valem para crimes cometidos depois da publicação do acórdão do tema 1194. Não pode retroagir para prejudicar. Ah, importante isso. Fundamental. Isso é para proteger a segurança jurídica e evitar surpresas, né? Está previsto até no Código de Processo Civil, no artigo 927. Essa modulação faz toda a diferença para defesa, imagino. Então, qual o impacto geral dessa decisão na prática penal, resumindo? Olha, para o dia a dia do advogado criminalista, a confissão ganhou ainda mais peso como estratégia de defesa. Por quê? Porque mesmo que ela não seja um fator decisivo para o juiz condenar, ou mesmo que seja uma confissão parcial ou qualificada, ela deve gerar alguma atenuância. Mesmo que seja uma atenuação menor nesses casos. Exato. A decisão busca dar mais objetividade para aplicar essa atenuante, sabe? E isso impacta diretamente o cálculo da pena em muitos casos. Muito relevante mesmo. Bom, vamos mudar de novo de área. Agora uma questão de direito administrativo que também chamou atenção neste informativo. É o Aresp 2.046.043, lá do Distrito Federal, foi julgado pela primeira turma e é sobre distribuição de royalties de petróleo e gás para os municípios. Isso. O ponto central ali era definir se um município pode pedir para receber royalties, especificamente porque existem instalações de embarque e desembarque de petróleo e gás no seu território, ou na projeção dele no mar, né? Certo. E se ele podia basear esse pedido só em critérios geográficos gerais ou em presunções. Ou se, pelo contrário, precisaria de uma prova técnica bem concreta, específica, mostrando que essas instalações existem e estão operando ali. E a primeira turma foi pela necessidade dessa prova mais robusta. Exigiu mais do município. Exigiu, sim. O destaque da decisão deixa isso bem claro. Diz que os royalties são pagos em função da influência efetiva que a exploração exerce sobre os territórios. Ah, a palavra-chave é efetiva. Exato. Aí continua, a razão pela qual o reconhecimento do direito ao recebimento de royalties por instalações de embarque e desembarque não pode ser baseado apenas em critérios geográficos ou presunções, exigindo comprovação técnica específica da existência e operação de tais instalações. Citaram até outros precedentes importantes nessa mesma linha. Ou seja, não adianta um município chegar com um mapa e dizer: olha, minha área de influência passa por aqui onde tem uma plataforma, um duto. Tem que provar que a instalação existe mesmo e que ela opera como embarque e desembarque.
Exatamente isso. Mas isso não torna a prova muito difícil para o município? Como ele vai conseguir essa comprovação técnica toda? Pode tornar mais complexa, sem dúvida, mas o STJ enfatizou que é necessária essa apuração fática e técnica mesmo. É preciso verificar se existem instalações naquela área que são reconhecidas pela ANP, né? Agência Nacional do Petróleo. Certo, a ANP tem que reconhecer. Se há de fato escoamento de produto por ali. E se a operação se encaixa direitinho na definição que a lei dá para a instalação de embarque e desembarque. Porque a própria lei do petróleo, a 9.478, ela diferencia os tipos de royalties. Tem o de produção, o de confrontação e esse das instalações. Cada um tem seus critérios. Entendi. Ter direito a um tipo não garante o outro automaticamente. Isso. Não dá para presumir um pelo outro. E sobre quem tem que provar o quê nessa briga? O ônus da prova é de quem? O ônus da prova é do município que está pedindo os royalties. É ele quem tem que demonstrar tecnicamente que essas instalações específicas existem e operam ali, da forma como a lei exige. E a ANP? A ANP, que geralmente é a outra parte no processo, pode apresentar fatos que contestem esse direito, claro. O STJ até sinalizou que, normalmente, esses casos vão exigir produção de provas lá na primeira instância. Não dá para decidir só com base em documentos geográficos genéricos que o município junta. Entendi. Qual a implicação principal dessa decisão, então? Olha, o ponto crucial é: municípios que querem buscar essas receitas de royalties por causa de instalações de embarque e desembarque precisam se preparar. Precisam investir em prova técnica sólida, robusta. Não adianta só argumento geográfico. Muda a estratégia de cobrança. Com certeza. Isso impacta diretamente as finanças municipais e orienta como as disputas judiciais contra a ANP devem ser conduzidas. Reforça a necessidade de uma instrução processual bem feita, tecnicamente falando. Mais um caso reforçando a importância da prova técnica, né? Bom, para a gente fechar esse bloco, temos mais um julgado. É o AGINT no RMS 76226 do Rio de Janeiro. Também da primeira turma, também direito administrativo, mas agora sobre concurso público. Certo. A pergunta aqui era bem direta, sabe? Se alguns candidatos de um concurso conseguem, na justiça, individualmente, anular algumas questões da prova. Acontece bastante, né? Alguém entra com mandado de segurança, consegue uma liminar. Exato. A questão é, essa decisão judicial, que anulou a questão para aquele candidato, ela vale automaticamente para todo mundo? Para todos os outros participantes do concurso? Ou seja, essa decisão individual tem efeito erga omnes? Para todos? E aí? O STJ disse que vale para todo mundo ou não? Qual foi a resposta? A resposta foi não. Negativa. O destaque da decisão é bem taxativo. A anulação de questões de concurso público em razão de decisão judicial proferida em ação individual não tem efeito erga omnes. Ah, então não vale para todos? Não vale. O tribunal só reafirmou um entendimento que já vinha sendo aplicado em outros julgados parecidos. Mas por que não estendeu o benefício? Se o judiciário disse que a questão estava errada ou era ilegal, não seria justo que todos fossem beneficiados? O fundamento principal é um princípio básico do processo civil: os limites subjetivos da coisa julgada. O que isso quer dizer? Que uma decisão judicial numa ação individual, como regra, só produz efeitos entre as partes que estavam naquele processo específico. Ah, o efeito interpartes. Exatamente. Interpartes. Quem não entrou com ação, quem não foi parte no processo, não é diretamente atingido por aquela decisão individual. Mas e se fosse a própria banca examinadora que anulasse a questão? Aí sim seria para todo mundo, certo? Correto. O julgado até faz essa distinção que é importante. Se a anulação vem da própria administração do concurso, porque ela reconheceu um erro, aí sim, geralmente, os efeitos são gerais, para todos os candidatos. Certo. Mas quando a anulação vem de uma ordem judicial, que foi resultado da ação de um ou de alguns candidatos específicos, numa ação particular deles, aí o efeito fica restrito a quem foi lá e pediu na justiça. Então, na prática, isso significa que um candidato que se sentiu prejudicado por uma questão não pode simplesmente pegar carona na decisão favorável que outro conseguiu. Não pode só esperar e achar que vai ganhar os pontos também. Basicamente, não pode contar com isso automaticamente. A decisão individual que beneficiou o colega não garante a mesma pontuação para ele. Cada um que se sentir prejudicado, a princípio, precisaria buscar o reconhecimento do seu próprio direito. Seja entrando com a própria ação individual,
Ou talvez por meio de ações coletivas, se for o caso, né? Ou então, tem que ficar atento para ver se a administração, por algum motivo, talvez por causa de muitas decisões individuais ou por outra determinação, acabou resolvendo estender os efeitos da anulação para todo mundo administrativamente. Mas não é automático pela decisão judicial isolada. Qual a relevância prática dessa orientação, então? O que fica para o pessoal que faz concurso? Olha, o ponto crucial aqui é mesmo um recado para os concurseiros. Fiquem atentos. A anulação de uma questão que um outro candidato conseguiu na justiça individualmente não resolve a situação de todos automaticamente. Cada um tem que correr atrás do seu. É por aí. Isso orienta sobre a necessidade de pensar na melhor estratégia, né? Se vale a pena entrar com ação individual, se tem alguma ação coletiva. E também serve de orientação para a própria administração pública sobre como ela deve gerenciar essas decisões judiciais que tenham um alcance limitado. Perfeito. Olha, percorremos 4 julgados bem relevantes do informativo 863. Vamos só recapitular rapidinho os pontos centrais? Vamos lá. Primeiro, a coisa julgada impede uma nova ação para cobrar juros acessórios de tarifas bancárias se eles não foram pedidos lá na ação principal sobre a tarifa. Tema 1268. Certo. Segundo, a confissão espontânea no crime atenua a pena, mesmo se o juiz disser que não a usou. Mas a atenuação é menor se for uma confissão qualificada ou parcial. E tem regras específicas para retratação e modulação de efeitos para não prejudicar o réu, tema 1194. Isso. Terceiro, os municípios precisam de prova técnica específica, não só geográfica, para conseguir receber royalties por instalações de embarque e desembarque de petróleo e gás, a ERESP 2046.343. Prova técnica é a chave. E, quarto, a anulação de questão de concurso público que um candidato consegue numa ação judicial individual não beneficia automaticamente todos os outros candidatos. Agente no RMS 76.226, o efeito é inter partes. Exatamente. Uma boa mostra do trabalho do STJ em uniformizar a interpretação da lei federal, né? E pensando nesses casos todos, especialmente nessa exigência de prova técnica lá nos royalties e nos efeitos limitados das decisões individuais nos concursos, me surge uma questão, sabe? Qual? Como é que o sistema jurídico consegue equilibrar, de um lado, o direito de cada pessoa buscar a justiça individualmente e, do outro, a necessidade de segurança jurídica, de previsibilidade, de eficiência, que são importantes não só para a administração pública, mas para a sociedade como um todo. Encontrar esse ponto de equilíbrio é sempre um desafio, né? É verdade. Uma reflexão muito pertinente para a gente encerrar este bloco. Agradecemos a quem nos ouviu nesta análise do Júris 360 Lab. Nós continuaremos a explorar o informativo 863. Nos veremos no próximo bloco. Lá, vamos começar mais um bloco, então, dando continuidade à nossa análise do informativo 863 do Superior Tribunal de Justiça. Vamos lá. Seguimos explorando as decisões recentes da Corte. Tem mais coisa interessante pela frente, sim. Exatamente. Nesta parte, o foco vai ser em 4 julgados bem específicos, sabe? Eles passeiam por áreas diferentes do direito. A gente vai do administrativo até o empresarial. Ah, legal. Uma variedade boa. Sim. Vamos dar uma olhada no agente no RMS 65.871, lá do Piauí. Depois, o RESP 1.931.489, do DF. Certo. Aí tem o RESP 2187.308, de Tocantins. E, para fechar, o RESP 2174.514, de São Paulo. Vai ter concurso público, vai ter falência. Pois é. Então vamos começar a desempacotar isso. O primeiro caso, agente no RMS 65.871-PI, Direito Administrativo Puro, concurso público, tema clássico. Situação bem comum, né? Uma candidata aprovada, mas fora das vagas. Ficou ali no cadastro de reserva. Só que, durante a validade do concurso, o que acontece? A administração vai lá e contrata temporários para a mesma função dela. A pergunta que fica é, isso vira a chave, transforma a expectativa dela em direito líquido e certo, a nomeação? Olha, essa é uma briga constante, né? E bem delicada. A resposta do STJ, que foi reafirmada aí nesse caso, é que depende.
Depende fundamentalmente da prova que o candidato consegue juntar. Não é automático, não. Imagino. Isso conversa direto com o que o Supremo já pacificou, né? Lembro daquele tema 784 do STF, que fala justamente dos aprovados fora das vagas. Perfeitamente alinhado. O ponto central, assim, que o STJ bateu na tecla nesse agravo interno é a necessidade da tal prova pré-constituída. Ou seja, quem está entrando com o mandado de segurança, né, o candidato que se sente preterido, Sim. ele precisa demonstrar, já de cara, com documentos, que teve ali uma escolha arbitrária, sabe? Sem motivação razoável da administração, que preferiu contratar temporários em vez de chamar quem passou no concurso vigente. Então, não adianta só alegar fui preterida, tem que provar. E uma prova forte, imagino eu. O que seria essa prova clara na prática? É apresentar evidência concreta mesmo. Mostrar que a administração pública tinha, sim, uma necessidade real, permanente, de preencher aquela vaga. Não era algo tipo sazonal ou excepcional, entende? Entendi. E que, mesmo assim, com essa necessidade permanente e com gente aprovada esperando, ela optou pela contratação precária, ignorando a lista. E nesse caso do Piauí, como foi essa demonstração? A candidata era para professora de geografia. Pelo que eu vi na decisão, ela conseguiu juntar os editais, né, de 2 processos seletivos simplificados que o Estado fez. Isso, em 2015 e 2017, dentro da validade do concurso dela. Exato. Mas não foi só isso. O ponto-chave foi que ela conseguiu provar que esses processos temporários resultaram na contratação de, no mínimo, 12 professores de geografia. 12? É. E aí vem o detalhe crucial, que você mencionou antes. As contratações eram para a mesma localidade dela e com a mesma carga horária de 40 horas. O número de temporários contratados era suficiente para alcançar a posição dela na lista de espera. Ah, agora sim! Quer dizer, a prova foi cirúrgica. Mesma função, mesmo lugar, mesma carga horária e o número de contratos temporários comia as posições na frente dela. Foi isso que caracterizou a preterição. Exatamente. A existência do cadastro de reserva válido, mais essa comprovação das contratações precárias para suprir uma necessidade que, tudo indicava, era permanente, e isso configurou a preterição arbitrária. E aí a expectativa virou direito. Aí virou direito líquido e certo a nomeação. O STJ até citou outros julgados, como o RMS 61240, que fala da discricionariedade da administração, claro, mas também o RMS 51321, que já tinha apontado essa discricionariedade para... ela cessa quando fica comprovada essa contratação precária para vaga efetiva. É a exceção do tema 784 do STF se materializando. Fica muito claro o peso da prova documental nesses casos. Quem está no cadastro reserva tem que ficar de olho nessas contratações, então. Com certeza. Monitorar diário oficial, portais de transparência. Bom, saindo do administrativo e pulando para a improbidade. Temos o RESP 1.931.489-DF. A questão aqui é mais processual, mas, olha, o impacto prático é gigantesco. Prescrição intercorrente. Só que na fase de execução da sentença de improbidade. É um tema que ficou super em evidência depois das mudanças na lei de improbidade, né? A Lei 14.230 de 2021 mexeu bastante nisso. A dúvida que pairava era, beleza, tem as novas regras de prescrição intercorrente que podem extinguir o processo se ele ficar parado muito tempo. Sim, aquela de 4 anos, metade do prazo principal. Isso, mas a pergunta era, isso vale também depois que a condenação já transitou em julgado, lá na fase de execução, de cobrança dos valores? E aí, o STJ respondeu que essa prescrição pode matar a execução se ela estiver parada na prateleira. A segunda turma foi bem direta. Não. Não se aplica a prescrição intercorrente do artigo 33 da LIA na fase de cumprimento de sentença de improbidade. O que existe é outra coisa. A prescrição da pretensão executória. Ok, vamos separar bem as coisas para não confundir. Prescrição da pretensão executória. É o prazo que o credor, tipo o MP ou a entidade pública, tem para começar a execução depois que a sentença virou definitiva.
É isso. Precisamente. É o prazo para dar o pontapé inicial na cobrança. E para saber qual é esse prazo, o STJ foi buscar lá na súmula 150 do STF, por analogia. Ah, súmula 150. Clássica. Ela diz que a execução prescreve no mesmo prazo da ação principal, da ação de conhecimento. Com a nova LIA, o prazo para a ação de improbidade é de 8 anos, certo? Certo, 8 anos. Então, o prazo para iniciar a execução da condenação também é de 8 anos, contados do trânsito em julgado. Entendi. E a própria lei nova parece que amarra isso, né? O artigo 23, quando fala da intercorrente dos 4 anos, ele liga a contagem aos marcos que acontecem durante o processo. Tipo, ajuizou a ação, publicou a sentença, veio a decisão do tribunal. Exatamente. E o último marco interruptivo que a lei prevê para essa prescrição intercorrente específica da LIA é a publicação da decisão final do STJ ou do STF, aquela que confirma a condenação ou reverte uma absolvição. Passou daí, transitou em julgado, acabou a conversa sobre prescrição intercorrente nos termos da LIA. Então, para ficar bem claro para o pessoal que está ouvindo, uma coisa é o processo de conhecimento ficar parado mais de 4 anos entre um marco e outro, e aí pode dar prescrição intercorrente. Outra coisa, completamente diferente, é o prazo para começar a cobrar a dívida depois que o processo acabou. Esse prazo é de 8 anos. E se começar a execução dentro dos 8 anos, ela não prescreve mais por inércia, pelo menos não pela regra da LIA. Exatamente essa distinção crucial que o STJ fez. Iniciou a execução no prazo. Acabou a aplicação da prescrição intercorrente do artigo 23 da LIA ali. Esse entendimento, aliás, está bem alinhado com a doutrina e até com o enunciado do FPPC, o 745. Importante essa definição, muito. Claro, sempre lembrando daquela ressalva importante do STF, né? Tema 897. A pretensão de ressarcimento ao erário por ato doloso de improbidade, essa é imprescritível. Mas para as outras sanções, multa, perda de função, etc., tem que iniciar a execução em 8 anos. Perfeito. Distinção fundamental para dar efetividade às condenações. Agora, vamos virar a página completamente. RESP 2187308-TO. Vamos para o direito civil, processual civil e um assunto do dia a dia, cobrança de cota de condomínio. Ah, esse interessa muita gente. A briga aqui era sobre a possibilidade do condomínio, quando vai executar o morador inadimplente, incluir na conta os honorários que o próprio condomínio pagou para o seu advogado. Os honorários contratuais, né? Aqueles que o síndico combina com o escritório para fazer a cobrança, né? Que não são os de sucumbência que o juiz fixa lá no final. O condomínio pode simplesmente repassar esse custo do contrato dele na execução contra o devedor? Olha, a terceira turma do STJ diz que não. Considerou inadmissível incluir esses honorários contratuais no cálculo do débito na execução da cota condominial. E fizeram questão de frisar um ponto importante. Qual? Que isso não pode ser feito mesmo que a convenção do condomínio diga que pode. Opa, isso é forte. Nem a convenção, que muita gente chama de lei do condomínio, pode autorizar isso na execução? Qual foi a base para essa decisão? A base principal está na diferença que o Código de Processo Civil faz sobre as despesas do processo. O CPC, lá nos artigos 84 e 85, ele diz que quem perde paga as despesas processuais. Isso inclui custas e os honorários de sucumbência, aqueles que o juiz arbitra. Certo. Agora, os honorários, que a parte combina direto com o advogado dela por contrato, isso é visto como uma despesa extraprocessual. É um custo que a parte tem para poder brigar na justiça. E o Código Civil, que fala da relação do condomínio, ele prevê o que exatamente sobre a dívida do inadimplente? O que pode ser cobrado? O Código Civil é claro sobre a cota atrasada em si de correção monetária, juros de mora que podem ser os da convenção ou, se não disser nada, 1% ao mês, e a multa que é de até 2% sobre o débito. Não tem previsão legal para adicionar outros custos, como os honorários do contrato do advogado do condomínio. Ah, então a lógica é essa. A lei diz o que forma o título executivo, cota, juros, multa, correção. A convenção, que é um acordo privado, não pode esticar esse título para incluir um custo de fora do processo, como o contrato do condomínio com o advogado. Essa é a essência
do raciocínio. A convenção não tem essa força de criar ou modificar um título executivo extrajudicial para além do que a lei permite. Por isso, na execução, o condomínio só pode cobrar o principal, os juros legais ou convencionais, se houver, a multa e a correção. Os honorários contratuais, esses ficam de fora dessa conta específica da execução. Mas e o advogado do condomínio, como ele recebe? O condomínio não fica com esse prejuízo? O condomínio tem o custo, sim. A remuneração do advogado vai vir, em parte, dos honorários de sucumbência que o juiz vai fixar na própria execução e que o devedor vai ter que pagar, se o condomínio ganha, claro. Ah, sim. Agora, se o valor que o condomínio combinou com o advogado no contrato for maior do que a sucumbência que o juiz fixar, bom, essa diferença é um custo do próprio condomínio. Foi uma decisão dele contratar aquele profissional por aquele valor. Não dá para repassar automaticamente na execução da dívida principal. Entendido. Delimita bem o que entra e o que não entra na execução da cota condominial. Bom, chegamos ao nosso último julgado deste bloco, RSP 2174514-SP. Mudança de novo, agora para o direito empresarial, mais especificamente direito falimentar, um tema que também sofreu um impacto grande com a reforma da Lei de Falências, a Lei 14.112 de 2020. A discussão aqui foi sobre a venda de bens da massa falida em leilão e a questão do chamado preço vil. Pois é, a situação que chegou no STJ parece ter sido bem extrema. Um bem da massa falida foi arrematado num leilão por só 2% do valor da avaliação. 2%. É um valor baixíssimo. Isso aconteceu já na terceira tentativa de venda, né? Terceira praça, a pergunta era, pode isso, Arnaldo? Uma venda por um valor tão irrisório é válida com a nova lei? E a terceira turma do STJ, interpretando justamente as mudanças da Lei 14.112, disse que sim, pode ser válida. O entendimento foi que, no contexto específico da falência, a venda de ativos não está mais sujeita à anulação só pelo argumento de preço vil. Peraí, quer dizer que aquele parâmetro que a gente usa em execução comum, sabe? Que o bem não pode ser vendido por um valor ridículo comparado à avaliação. Isso foi deixado de lado na falência. Exatamente. A nova lei afastou essa regra para alienação de ativos na falência. E o STJ ainda destacou outro ponto fundamental da reforma. Se alguém quiser impugnar o valor da arrematação no leilão da falência, sim, agora só tem chance se essa impugnação vier junto com uma oferta firme, um depósito, uma garantia do próprio impugnante ou de um terceiro indicado por ele para comprar o bem por um valor maior do que foi arrematado. Nossa, isso muda tudo. Mas qual foi a ideia por trás dessa mudança tão drástica em relação ao preço? Olha, o objetivo claro da reforma de 2020 foi dar muito mais agilidade e eficiência para liquidar os bens da empresa quebrada. A ideia é tirar esses ativos do limbo mais rápido, fazer eles voltarem a ser usados na economia, gerar dinheiro mais rápido para pagar os credores. Entendi. A regra do preço vil acabava travando muito as vendas, né? Exatamente. Podia proteger o patrimônio em teoria, mas na prática muitas vezes emperrava os leilões por anos. Prejudicava todo mundo no fim das contas. Tá, se o preço mínimo deixou de ser o critério principal, o que o STJ olhou para validar o leilão na falência, então? O foco mudou para a regularidade do procedimento. O tribunal vai ver. As formalidades da lei foram cumpridas. Teve publicidade ampla dos editais, teve chance de competição entre os interessados. Se o leilão foi feito direitinho, de forma transparente, dando chance para o mercado se manifestar, o resultado, o preço que saiu, tende a ser válido, mesmo que seja baixo. E o ônus, para quem quiser reclamar, ficou enorme. Não basta achar baixo. Tem que botar dinheiro na mesa, basicamente. É quase isso. Quem impugna tem que escolher. Ou aponta uma falha concreta no procedimento que prejudicou ele, faltou intimação, publicidade foi ruim, algo assim. Ou, e essa é a grande novidade, apresenta uma proposta real, garantida, de comprar por mais. A lei criou tipo uma barreira contra aquelas impugnações só para ganhar tempo, sabe? E aplicando isso no caso dos 2%, como ficou? Nesse caso específico, a parte que recorreu só falou do preço irrisório. Não apresentou nenhuma proposta melhor, nenhum comprador disposto a pagar mais. O STJ viu,
que as formalidades do leilão tinham sido cumpridas direitinho. Teve publicidade, foram 3 tentativas de venda sem sucesso ou com lances ainda menores. E aí, diante disso e sem oferta melhor, a arrematação pelos 2% foi mantida. A lógica que prevaleceu foi: olha, se mesmo com um procedimento regular, competitivo, ninguém no mercado quis pagar mais, então esse valor, mesmo baixo, reflete o valor de liquidação daquele ativo naquelas circunstâncias de venda forçada da falência. Entendi. A decisão mostra uma prioridade clara da nova lei: acelerar a venda do ativo, encerrar logo o processo falimentar. E, para isso, limitou muito a chance de anular leilão só por causa do valor baixo, desde que o procedimento tenha sido correto. Uma mudança de paradigma bem grande mesmo na forma de liquidar bens na falência, priorizando a rapidez e a eficiência econômica. Bom, e com essa análise a gente fecha este bloco sobre 4 decisões importantes do informativo 863 do STJ. Sim, foi um percurso interessante. Vimos a importância da prova concreta lá no concurso, a delimitação técnica da prescrição na improbidade, os limites da convenção de condomínio frente à lei processual e agora essa visão mais pragmática na venda de bens na falência. Parece que um fio condutor é essa necessidade de seguir as regras processuais à risca e a força das provas, né? Exatamente. Cada caso com sua particularidade, mas todos mostrando como é fundamental conhecer as regras do jogo processual e o que os tribunais superiores estão decidindo. Bom, a gente se vê no próximo bloco para continuar essa exploração. Curtiu a análise? Deixa seu like e se inscreve para não perder os próximos. Olá, estamos de volta, continuando nossa conversa sobre o informativo 863 do STJ. É bastante coisa, né? Como falamos, é um informativo bem extenso, por isso a gente está dividindo em blocos. E neste aqui vamos focar em 4 julgados. Vamos passar por processo civil, direito penal e voltar para o processo penal. Tem umas discussões bem interessantes aqui. Ok, então, vamos lá. Vamos desempacotar isso. O primeiro caso já traz uma situação de processo civil bem específica, né? Sobre ação monitória. É o recurso especial 2.133.406 de Santa Catarina, julgado pela 3ª turma. A situação é a seguinte, né? Ação monitória, o réu é citado por edital, não aparece, aí nomeia um curador especial. Esse curador, como de praxe, manda uma negativa geral, dizendo basicamente prove tudo. Sim, defesa padrão do curador, né? Exato. Aí a pergunta que chegou no STJ foi: o juiz, diante dessa negativa geral, pode simplesmente olhar a prova inicial do autor, achar que não está, assim, 100% robusta e já julgar improcedente, sem dar uma chance para o autor, para o credor, complementar a prova? Essa foi a questão central. E a resposta do STJ foi bem direta. Não pode. O destaque da decisão é claro nesse sentido, nos embargos monitórios por negativa geral, quando é o curador especial que apresenta, o juiz não pode só concluir pela insuficiência da prova e pronto, julgar contra o credor. O interessante aqui é como entram os princípios da cooperação e da não surpresa. O CPC atual, lá no artigo 6º, fala muito dessa postura cooperativa que o juiz deve ter. Se a defesa é genérica, e isso acontece por força da lei, no caso do curador, né? Certo, ele não tem como saber os fatos. Exato. Então, se surge uma dúvida sobre os fatos por causa dessa defesa, o juiz tem que agir. Ele deve indicar para o autor: olha, esse ponto aqui não está claro, ou precisamos de tal prova para confirmar isso. Isso está ligado até ao poder instrutório do juiz, do artigo 370 do CPC. Então não pode, tipo assim, pegar o credor de surpresa, né? Se o juiz acha que falta alguma coisa na prova, ele tem que sinalizar antes. Precisamente. A ideia é essa. A negativa geral do curador é válida, está lá no 341, parágrafo único. Mas ela tem um efeito importante. Ela transforma a cognição, a análise do caso, em exauriente. Ou seja, o juiz vai ter que analisar tudo mais a fundo. Entendi. E nesse cenário, a cooperação exige essa postura ativa. O juiz tem que viabilizar a produção da prova que ele julga necessária. Simplesmente extinguir a monitória sem dar essa chance seria, assim, contrário à ideia de aproveitar o processo ao máximo,
sabe? E até ao próprio espírito da monitória que tem aquela previsão de emenda no 700 parágrafo 5º. Faz todo sentido. É garantir o direito do credor de fato, tentar provar o crédito dele mesmo com uma defesa que, por natureza, é genérica. Exatamente. Garante o contraditório efetivo e a busca por uma decisão de mérito, né? Que é o objetivo principal do processo. Perfeito. Saindo agora do cível, vamos para o direito penal. Temos o agravo regimental no ARESP 2.172.504, lá de Minas Gerais, julgada pela 5ª turma. O tema aqui é receptação qualificada, aquele crime do 180, parágrafo 1º do Código Penal. Receptar sabendo que é produto de crime, mas fazendo isso no exercício de atividade comercial ou industrial. A pena é maior, né? Isso, a forma qualificada. A dúvida era sobre concurso de agentes. Imagina que várias pessoas participam dessa receptação, que acontece numa loja, por exemplo. Mas só uma delas é, digamos, o dono da loja, o comerciante formal. A pergunta é, essa qualificação, o exercício de atividade comercial, vale para todo mundo que participou ou só para o dono da loja? E a resposta do STJ foi que sim, vale para todo mundo. O destaque foi nesse sentido. Os elementos do tipo qualificado, como o exercício da atividade comercial, são circunstâncias objetivas e elas se comunicam aos corréus. Isso por força do artigo 30 do Código Penal. Não importa se eles eram os donos ou se exerciam pessoalmente a atividade. Isso vem da teoria monista, né? Que a gente adota aqui no Brasil para o concurso de pessoas. Basicamente, o crime é um só e todo mundo que concorre para ele responde por ele, incluindo as qualificadoras que são objetivas, como essa do exercício de atividade comercial. Se a receptação aconteceu naquele contexto comercial, todos que participaram sabendo disso respondem pela forma qualificada. Entendi. Mesmo que a pessoa, sei lá, só ajudou a carregar a mercadoria para dentro da loja sabendo que era roubada e que ali era um comércio. Ela entra na qualificada também? Exato. Desde que comprovado o vínculo subjetivo, né? A ciência, a vontade de participar naquele contexto e a relevância da conduta dela para o crime. A qualificadora se liga ao fato, ao contexto onde ele ocorreu. A pena pode ser diferente depois na hora de dosar? Sim, claro. A participação de cada um, a culpabilidade, tudo isso vai ser pesado na hora de fixar a pena individual. Mas o crime pelo qual vão responder é o mesmo. Receptação qualificada pelo exercício da atividade comercial. Basta que um dos agentes exerça a atividade ou que o crime ocorra nesse ambiente para qualificar o fato para todos os concorrentes que tinham ciência disso. Nossa, isso é bem relevante. Mostra como a lei tenta cercar o uso de estabelecimentos comerciais para esquentar produto de crime, né? A responsabilidade vai além do dono formal. Sem dúvida. É um recado claro de que usar uma fachada comercial para crime qualifica a conduta de todos os envolvidos naquele esquema. Muito bem, mudando de novo agora, processo penal. Agravo regimental no RESP 1.943.070 do Ceará. 5ª turma de novo. O assunto aqui é revisão criminal. A revisão criminal, só para contextualizar, é aquela ação que a defesa entra depois que a condenação já transitou em julgado. Não cabe mais recurso comum, serve para tentar corrigir erros graves. A questão aqui foi, numa revisão dessas, o tribunal pode mudar a classificação do crime, tipo, desclassificar para um crime menos grave? Sim, pode. O STJ reafirmou isso. A possibilidade está lá no artigo 626 do Código de Processo Penal. Ele diz que o tribunal, ao julgar a revisão, pode alterar a classificação da infração. Mas tem um limite muito claro. A pena não pode piorar. Nunca. É a proibição da reformatio impejus, que vale com força total na revisão, já que só a defesa pode pedir. E o caso concreto era curioso, né? Uma pessoa condenada por lavagem de dinheiro. A defesa entrou com uma primeira revisão, o tribunal local disse, olha, esses fatos aqui se encaixam melhor em receptação. Desclassificou e diminuiu a pena. Parecia resolvido então. Parecia. Só que aí veio uma segunda revisão criminal, e essa segunda anulou a primeira decisão. O argumento foi que, ao mudar de lavagem para receptação, o tribunal da primeira revisão teria ferido o contraditório, porque o réu não teria se defendido especificamente da nova acusação de receptação. Que confusão! Uma revisão anulando a outra. E o STJ, o que disse disso tudo? O STJ deu razão à defesa contra essa segunda decisão.
Disse que a primeira desclassificação, a que beneficiou o réu, foi válida sim. Primeiro porque o artigo 626 permite, desde que não agrave a pena, e não agravou, pelo contrário. Certo. Segundo, e aqui está o pulo do gato, o STJ usou a lógica da emendatio libelli, aquela do artigo 383 do CPP, que permite ao juiz, na sentença, dar uma classificação diferente aos fatos que estão na denúncia, sem precisar ouvir a defesa de novo sobre a classificação, só sobre os fatos. O raciocínio foi: se pode na sentença original, por que não poderia na revisão que é para beneficiar o réu e se baseia nos mesmíssimos fatos que já foram discutidos à exaustão? Ah, faz sentido. Não mudou o fato, só a etiqueta legal que se colocou nele. E foi para uma etiqueta melhor para o réu. Exatamente. Não teve fato novo, não teve surpresa quanto à base fática, então não houve violação ao contraditório ou à ampla defesa na primeira revisão. O STJ restabeleceu a decisão que tinha desclassificado e reduzido a pena. Uma decisão que parece valorizar a justiça do caso concreto, né? Se o enquadramento inicial estava errado e era mais grave, a revisão tem que poder corrigir isso. Perfeito, mostra a revisão criminal como uma ferramenta importante para corrigir não só erro de fato, mas erro de direito também, sempre a favor do condenado. A gente fecha esse bloco, o último caso é de processo penal também. Sexta turma. É o agravo regimental no acórdão no ARSP 2.605.3 do Espírito Santo. Tema atualíssimo. Acordo de Não Persecução Penal, o ANPP. O ANPP, que veio com a lei anticrime, né, permite ao MP não denunciar, em alguns casos, se o investigado cumprir certas condições. A briga aqui foi sobre o tempo. Até quando a defesa pode pedir para fazer o ANPP? Pode ser a qualquer hora, mesmo com o processo rolando já em recurso. Olha, a sexta turma, seguindo uma linha que o STF também já indicou, disse que não. O entendimento que prevaleceu é que o pedido de ANPP pela defesa tem que ser feito logo na primeira oportunidade que ela tiver para falar nos autos, depois que a lei do ANPP entrou em vigor, claro. Primeira oportunidade? Mas e se? Se não fizer nessa primeira chance, já era. Ocorre a preclusão. Perde o direito de pedir depois naquele mesmo processo. Nossa, bem direto. Isso significa que a defesa tem que estar muito atenta logo no comecinho. Exatamente. A justificativa passa pelos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação. Não seria muito leal, digamos assim, deixar o processo correr solto, talvez perder em primeira instância, em segunda, para só lá na frente, quase no fim, tentar voltar para o começo e pedir o acordo. Seria usar o ANPP como uma última cartada, né? E não como uma alternativa real ao processo desde o início. Isso. O ANPP foi pensado para evitar a ação penal ou encerrá-la cedo. Usá-lo tardiamente desvirtuaria um pouco o Instituto. No caso que eles julgaram, a defesa já tinha se manifestado várias vezes nos autos depois da lei do ANPP, inclusive em recursos, e só foi pedir o acordo muito tempo depois. Aí o STJ falou, não, aqui já precluiu. Entendi a lógica de organizar o procedimento e exigir lealdade. Mas, por outro lado, coloca uma pressão grande na defesa para já analisar isso de cara, né? Coloca. Exige uma análise prioritária dessa possibilidade assim que a defesa entra no caso ou assim que a lei passou a valer para processos em andamento. É uma definição importante sobre o marco temporal de um instituto que ainda causa bastante debate. Bom, e com isso a gente cobriu mais 4 julgados importantes do Informativo 863. Recapitulando rapidinho. A cooperação do juiz na monitória com o curador, a comunicação da qualificadora na receptação para todos os agentes, a possibilidade de desclassificar para melhor na revisão criminal e o momento certo e único para pedir o ANPP. 4 pontos bem relevantes, né? Decisões com impacto direto na prática forense, tanto no cível quanto no penal e processual penal. Mostram como o STJ vai delineando a aplicação das leis. Rede, esse informativo deu o que falar. A gente encerra este bloco por aqui, mas a análise continua. Nos vemos no próximo bloco para seguir explorando essas decisões do STJ. Esperamos que essa conversa tenha sido útil. E fica a pergunta no ar, né? Essa busca por eficiência e por um processo mais leal, como no caso do ANPP,
Até onde ela pode ir, sem talvez limitar demais as opções e o tempo da defesa. É uma balança delicada essa. Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no Juris 360 Lab. Hoje, a gente vai direto ao ponto, sabe? Mergulhar em umas questões jurídicas que, olha, estão prestes a esquentar lá no STJ. São aquelas perguntas que podem realmente mudar o jogo em várias áreas do direito. Exatamente. E que bom ter essa chance de olhar para isso agora, né? Pois é, nossa base aqui é o Informativo de Jurisprudência 863 do STJ, que saiu agorinha, dia 23 de setembro de 2025. E o nosso foco são 5 temas novinhos que o STJ acabou de selecionar para o rito dos repetitivos. São as famosas afetações. Isso quer dizer o quê? Que o STJ viu que tem muita decisão diferente pelo país sobre esses pontos e falou, opa, peraí, vamos definir uma resposta única para isso aqui. É a busca pela uniformidade, né? Essencial, total. Então ainda não temos as teses finais, as respostas, tá? Mas só de saber as perguntas, já nos dá uma boa pista do que vem pela frente. Com certeza, ajuda a gente a se preparar, a entender os debates que vão surgir. Exato. E olha, tem coisa boa vindo aí. Temas 1380 a 384. Vai de direito tributário, passa por penal, processual penal, até processual civil. É uma chance de se antecipar a debates bem significativos. Então, vamos abrir essa caixa. Vamos lá. E é sempre bom reforçar, né? Esse mecanismo dos repetitivos é vital para a segurança jurídica. Sem dúvida. Ele que garante que a mesma lei seja interpretada do mesmo jeito em todo o Brasil, pelo menos em tese. E definir bem a controvérsia, a pergunta, como o STJ fez agora. Bom, esse é o primeiro passo. É o alicerce para uma decisão sólida depois. Perfeito. Então, começando pelo começo. Tema 1380. Esse é lá da primeira sessão, área de direito tributário. A questão parece meio um nó, sabe? É sobre cobrar um adicional de 1% da COFINS importação para certos produtos químicos, farmacêuticos, coisas de hospital mesmo, depois que a alíquota principal dessa COFINS foi zerada. Estranho, né? Tipo, como fica o adicional se o principal não existe mais? É justamente essa questão, essa aparente contradição que está no centro do debate. A controvérsia oficial, né, o que o STJ escreveu, é exatamente isso. Definir se é possível exigir o adicional de 1% da COFINS importação, ainda que reduzida a zero a alíquota ordinária. Ah, tá. Tudo à luz lá do artigo 8º da Lei 10.865. O que está em jogo mesmo é a interpretação. Esse adicional de 1%, ele tem vida própria? Ele é autônomo da alíquota principal? Ou ele deveria seguir o destino dela? Ou seja, se uma zerou, o outro também zera. Entendi. E isso, claro, tem um impacto financeiro direto, né? Para as empresas que importam esses produtos, que são setores bem importantes. Nossa, imagino. Quer dizer, a decisão vai dizer se essa taxinha extra sobrevive sozinha ou não. Basicamente isso. É um teste sobre a natureza jurídica desse adicional. Então, para essas empresas, principalmente da área de saúde, química, isso pode ser um custo a mais bem relevante, ou um alívio, né? Dependendo do que o STJ decidir. Tem que ficar de olho mesmo. Com certeza. Planejamento tributário depende muito dessas definições. Mudando completamente de área agora, vamos para o direito penal. Tema 1381 está na terceira sessão e aqui a coisa fica bem interessante, viu? Penal sempre traz discussões acaloradas. Pois é. Envolve tráfico de drogas e aquela figura do traficante privilegiado, aquela pessoa que pode ter a pena reduzida se preencher aos requisitos, né? Sim, o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Isso. A pergunta que o STJ vai responder é: só o fato da droga ter sido enviada para outro estado, isso já é suficiente para tirar esse benefício da pessoa? Para dizer que ela não é mais privilegiada? Olha, a questão formulada é precisamente essa. Definir se a destinação interestadual da droga, por si só, justifica o afastamento da causa de diminuição de pena. Lembrando, né? Para ter esse privilégio, a pessoa tem que ser primária,
ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. A grande dúvida é: mandar droga para outro estado automaticamente significa que a pessoa se dedica a atividades criminosas ou integra uma organização? Ou isso precisa ser provado além do transporte em si? Entendi. Não é só o ato isolado de transportar, mas o que ele significa para o perfil do réu, né? Exato. Se isso já faz uma presunção automática de que a pessoa é mais perigosa ou envolvida com um crime organizado, digamos assim, ou o juiz tem que olhar o caso concreto, as outras provas, é aí que está o ponto. É uma linha bem tênue. Claro que o transporte interestadual pode ser um indício de maior organização, de maior gravidade, mas a questão é um indício absoluto ou tem que analisar caso a caso? Faz sentido. A decisão do STJ aqui vai ter um impacto enorme na dosimetria da pena, lá na hora de calcular o tempo final de prisão em muitos casos de tráfico. Pode ser a diferença entre regime fechado, semiaberto ou aberto. Nossa, impacta muito a vida da pessoa. Muda tudo. Toca diretamente na interpretação dos requisitos legais para um benefício penal que é bem significativo. Complicado mesmo. E continuando na área criminal, mas agora olhando para o processo. Tema 1382, também da terceira sessão. E esse tema é quente, hein? Esse dos mais atuais, sem dúvida. É sobre a validade das provas que são obtidas pelo tal espelhamento de aplicativos de mensagem. Tipo, espelhar o WhatsApp de alguém. Até onde a investigação pode ir nesse mundo digital? É legal fazer isso? A controvérsia é bem direta. Definir a licitude da prova decorrente de quebra de sigilo telemático por meio de espelhamento de aplicativo de transmissão de mensagens. Certo. Esse espelhamento basicamente é como se fosse replicar as conversas de um celular em outro aparelho, né? Em tempo real, muitas vezes, sem que o dono do celular original saiba. Nossa. E aí o debate é clássico, né? De um lado, a necessidade de investigar crimes, muitas vezes crimes graves, complexos, que usam essas tecnologias. Do outro, o direito fundamental à privacidade, ao sigilo das comunicações, que está lá na Constituição. É o eterno dilema. Segurança versus liberdade, né? Só que agora com essa camada tecnológica super complexa por cima. Exatamente. A grande questão é se essa técnica do espelhamento se encaixa nas regras que a gente já tem para interceptação telefônica ou de dados, que são bem restritas, precisam de ordem judicial, prazo certo. Ou se isso é algo totalmente novo, que precisaria de uma lei específica, ou que talvez seja simplesmente incompatível com as garantias constitucionais. É isso. O STJ vai ter que analisar se essa prática respeita as garantias legais e constitucionais. É um desafio enorme, porque a tecnologia corre muito mais rápido que o direito, né? Sempre foi assim. Verdade. E a decisão aqui, olha, pode validar ou anular provas em um número imenso de investigações. Crime organizado, corrupção, tráfico. Tem potencial para redefinir os limites da investigação na era digital. Uau! Pesado. Realmente, um ponto muito delicado. E ainda no processo penal, o tema 1383, também da terceira sessão, trata de uma situação bem específica lá do sistema prisional. Sim, uma questão mais pé no chão da execução penal. É sobre o dinheiro que a pessoa presa ganha trabalhando lá dentro, sabe? O chamado pecúlio. Esse dinheiro pode ser penhorado para pagar a pena de multa que a pessoa foi condenada a pagar. A pergunta que o STJ vai ter que responder é exatamente essa. É possível a penhora de pecúlio do condenado para pagamento de pena de multa, diante da alegação de impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar? Natureza alimentar. Isso. Aqui o conflito é bem claro. De um lado, tem a obrigação de pagar multa é parte da pena, tem que ser cumprida. Do outro, tem a natureza desse dinheiro, o pecúlio. Muita gente argumenta que ele é como um salário, uma verba alimentar, essencial para o sustento mínimo do preso ali dentro ou até para ajudar a família fora. E verbas alimentares, em geral, são impenhoráveis, né? Protegidas por lei. Faz todo sentido essa dúvida. Porque, muitas vezes, esse pecúlio é um valor bem baixo, né? Mas pode ser a única coisa que a pessoa tem para comprar um sabonete, um item básico na cantina da prisão, ou mandar um dinheirinho para a família. Exato. Aí penhorar isso para pagar a multa. Parece complicado,
do ponto de vista social, da dignidade da pessoa, mas, por outro lado, a multa está lá. É uma sanção penal. Essa ponderação que o tribunal vai ter que fazer. Qual direito pesa mais? Ou como conciliar os dois? A decisão vai afetar diretamente como a pena de multa é executada para milhares de pessoas presas. Nossa. E levanta discussões importantes sobre o papel do trabalho na prisão, a ressocialização versus a necessidade de punir e buscar alguma reparação financeira pelo crime. Muito interessante como esses temas penais e processuais penais vão desde interpretação mais teórica da lei até questões super práticas e sensíveis do dia a dia da justiça criminal e do sistema prisional. Sem dúvida, mostram a complexidade da área. Agora, saindo um pouco dessa esfera e voltando para a primeira sessão, o último tema afetado, o 1384. Esse nos leva para o direito processual civil e para um cenário de grandes obras de infraestrutura. Concessões federais. Isso. Pensa assim, tem uma concessionária, uma empresa privada que administra uma ferrovia federal ou uma rodovia federal. E aí essa empresa entra com uma ação na justiça contra pessoas que invadiram a faixa de domínio, aquela área do lado da pista ou do trilho que tem que ficar livre. Ok, as ações possessórias, reintegração de posse. Exato. A pergunta é, nesses casos, a União ou os órgãos federais tipo o DENIT, a NTT, eles precisam sempre participar do processo? Obrigatoriamente? Certo. E a presença deles muda tudo, né? Porque se tem ente federal no meio, o processo geralmente vai para a Justiça Federal. Se não tem, pode ficar na estadual. É exatamente essa a essência da controvérsia que o STJ delimitou. Ele vai estabelecer se a União, o DENIT ou a NTT devem obrigatoriamente participar ou se a declaração de ausência de interesse jurídico por esses entes é suficiente para afastar a competência da Justiça Federal, deslocando o feito para a Justiça Estadual. Ah, então a chave é essa declaração de ausência de interesse. Isso. O ponto central é, o bem envolvido, a faixa de domínio, é público federal. Mas quem está movendo a ação, gerenciando aquilo no dia a dia, é uma empresa privada, a concessionária. Entendi. Então a dúvida é, se a União ou a agência reguladora chega lá e diz, olha, nesse caso específico eu não tenho interesse jurídico direto agora, pode tocar o processo sem mim. Isso basta para a ação ficar na justiça estadual, que às vezes é até mais rápida para essas questões possessórias, que, por ser patrimônio federal, a participação da União ou do órgão responsável é sempre indispensável, mesmo que eles digam que não tenham interesse naquele momento. E aí, nesse caso, a competência seria sempre obrigatoriamente da Justiça Federal. Que interessante, parece uma questão bem processual, mas com um impacto prático enorme. Totalmente. Envolve a própria definição do que é o interesse jurídico da União e as consequências disso para o processo. Se o STJ disser que a participação é obrigatória sempre, mesmo contra a vontade manifestada do ente federal, todos esses processos vão para a Justiça Federal. Certo. Se, de certa declaração de desinteresse é suficiente, eles podem tramitar na Justiça Estadual. Isso afeta onde o processo corre, claro, mas também pode influenciar a dinâmica, os prazos, talvez até os custos para recuperar essas áreas que são tão importantes para a infraestrutura do país. Nossa, faz todo sentido. Bom, então, recapitulando rapidinho. Temos 5 grandes perguntas na mesa do STJ, né? Esperando respostas que vão ter efeito vinculante valer para todo o Brasil. Isso aí. 5 temas quentes. Desde aquela questão tributária da COFINS importação sem alíquota principal, tema 1380, passando pela interpretação lá do tráfico privilegiado e a viagem interestadual, tema 1381, os limites da tecnologia na investigação com o espelhamento de mensagens, tema 1382, a possibilidade de penhorar o dinheirinho do trabalho do preso para pagar multa, tema 1383. Questões bem diversas. E, por fim, essa definição de competência nas ações das concessionárias sobre áreas federais, tema 1384. Ufa! E é fascinante olhar para eles em conjunto, né? Porque eles acabam pintando um retrato dos desafios que o judiciário enfrenta hoje. Verdade. A gente vê ali a tensão entre arrecadar imposto e dar incentivo fiscal,
A dificuldade de aplicar a lei penal em cenários modernos como o tráfico que cruza estados. Sim. O embate direto entre a tecnologia que ajuda a investigar e os direitos fundamentais de cada um. A ponderação entre punir e garantir a dignidade lá no sistema prisional. E a gestão dos bens públicos em parceria com empresas privadas. Exatamente. O STJ está sendo chamado, na verdade, a definir linhas importantes, a traçar balizas em áreas que são muito dinâmicas na nossa sociedade e no nosso direito. Sem dúvida nenhuma. E acompanhar essas definições é fundamental, né, para quem trabalha com direito, para quem estuda ou até para quem só se interessa em entender como essas grandes questões são decididas no país. As respostas vão ter um impacto bem considerável. E por trás de cada questão técnica dessa tem um debate ético, social muito profundo, né? Não é só aplicar a lei friamente. Exato. E isso me puxa para uma provocação final aqui para quem está nos ouvindo, pensando nessas questões mais complexas, sabe? Como essa do espelhamento de mensagens, tema 1382, ou a da penhora do pecúlio, tema 1383, que colocam direitos tão importantes um contra o outro. Qual seria o ponto de equilíbrio ideal? Como é que a gente pondera valores como segurança pública, privacidade, dignidade humana e a necessidade de cumprir as leis e as penas? Que argumentos vocês acham que deveriam pesar mais na balança do tribunal na hora de decidir? Fica aí a reflexão. Uma ótima reflexão. Não tem resposta fácil. De jeito nenhum. E para ninguém perder as respostas que o STJ vai dar para essas perguntas cruciais, fica aqui o nosso convite de sempre. Se inscrevam aqui no canal Juris 360 Lab e ativem as notificações. Assim, vocês ficam sabendo em primeira mão quando essas teses forem julgadas e a gente trouxer a análise completa aqui. Isso aí, acompanhem com a gente. Muito obrigada pela companhia de todos nesta exploração de hoje e até a próxima.